Que bênção. Paz do Senhor a todos. Amém, queridos? Que bênção. Vamos ler um versículo que está em Lucas, capítulo de número 24. Vamos ler o 29, o 30 e o 31. Um texto bem conhecido. Nós vamos trabalhar um pouco em cima desse texto. Deus tocou no meu coração, nesse família, que bênção, tá bonita a igreja, os nossos amigos que estão com a gente, através da TV, internet, com certeza você já está sendo abençoado também. Vamos ler 24 de Lucas, capítulo 29, versículo 29, capítulo 24, versículo 29, que diz assim: mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Presta atenção aqui, partiu e lhes deu. Está assim na sua tradução? Amém? Benção. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu diante deles. A igreja diga amém. Tome assento por bondade. Como eu já disse, é um texto super conhecido. Eu sei que muita gente está nos assistindo em casa, muitas pessoas que ainda não são evangélicas. Eu sei que nos hospitais nesse momento, nos nossos hospitais aqui da cidade, a gente que está sempre nos hospitais, a gente sabe disso. Muitas pessoas estão sempre aí ligadinho, participando dos nossos cultos através da RCR TV. E é uma mensagem muito simples, que todos conhecem. Mas nós vamos fazer uma introdução aqui bem rápida. Você já ouviu a história dos dois discípulos do caminho de Emaús. Era domingo de manhã, exatamente o dia em que o sepulcro de Jesus fica vazio. Até as mulheres já tinham ido ao sepulcro, As mulheres sempre foram muito zelosas, Elas sempre desenvolveram um trabalho importantíssimo no ministério de Jesus, na igreja. Sempre foram uma bênção as mulheres. E elas tiveram a cada passo, cada momento da morte de Jesus, enquanto alguns homens, alguns que em alguns momentos eram até corajosos, alguns nervosos, eles sumiram, um traiu, o outro negou, o outro se escondeu. As mulheres, elas seguiram os passos de Jesus, que a mulher, ela tem essa identidade muito marcante. A mulher, ela é muito corajosa. Ao mesmo tempo que uma mulher tem medo de uma barata, de uma aranha, de uma formiga, ela tem coragem para dar luz a um filho, E só mulher mesmo para ter coragem para dar luz a um filho. Tem umas que tem 10, 15, 20 filhos, glória a Deus por isso. Mas quando elas chegaram lá, para ver o que se passava, elas foram surpreendidas porque o sepulcro já estava vazio. E elas voltaram para avisaram até então Pedro. Esses dois cidadãos aqui, dois discípulos, a Bíblia até menciona o nome de um pouco mais na frente ali, tal de Cleopas. Eles voltavam de Jerusalém, muito triste, desanimados. Pensa em dois cidadãos decepcionados, aflitos, porque o seu líder maior, Jesus Cristo, aquele que sempre tinha uma mensagem de Deus, aquela oração divina, se encontrava morto. E a notícia que eles tinham é que Jesus tinha sido crucificado. E os dois vinham conversando: o que vai ser de nós agora? O que vai ser da igreja? Os departamentos da igreja? Sem Jesus não tem igreja, Acabou a igreja, eu não sei para onde nós vamos agora.
que mataram o nosso mestre. E eles vinham cabisbaixo, querido, voltando, muito triste, conversando entre os dois. Até que Jesus, ele começa a caminhar no lado dos dois, já Cristo ressurreto. Agora o mais importante é que eles não conseguiram identificar que aquele cidadão que começa a caminhar com eles era o próprio Cristo. É interessante. Eles estavam tristes porque tinham crucificado Jesus, Jesus agora no lado deles, e eles não conseguem entender que era Jesus Cristo em que caminhava com eles. Eles estavam tão para baixo, tão desanimados, que eles não conseguiram perceber a presença do Mestre. Agora presta atenção aqui no detalhe. Jesus, ele sabe como trabalhar com um ser humano. Ele aproveita aquele momento de distração dos dois. E Jesus, mais ou menos assim, quando eu era jovem, quando eu era criança, adolescente, a gente dizia assim, ó, eu vou colher um verde só para ver, né? Eu vou dar uma que não sei de nada, vou dar uma que, né? Vou dar uma de João sem braço, só para ver o que aqueles cidadãos estão pensando. Aí Jesus chega assim para eles, lá no 17 diz assim, então Jesus perguntou, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Aí um deles olhou assim, porque eles pensavam que aquele cidadão que caminhava com eles era simplesmente um peregrino, porque era normal na época, porque a violência não é somente dos nossos dias. Tanto que na parábola do bom samaritano, deixa bem claro que já existia violência. Então, era muito perigoso uma pessoa caminhar sozinha. Então, quando alguém tinha que caminhar muito longe, alguns quilômetros sozinho, ele ficava esperando vir mais alguém para pegar aquela caroninha para ir junto. E eles entenderam que aquele cidadão que era Jesus, era um peregrino, um viajante. E quando Jesus faz aquela pergunta, por que vocês estão tristes? E que palavras são essas que vocês trocam entre vocês? Aí o tal de Cleópas diz assim, ô peregrino, agora você errou. Porque o peregrino, irmão, ele fazia esse trabalho da comunicação que a TV faz hoje, que a rádio faz hoje. Então antes, os viajantes, como não tinha toda essa comunicação, eles faziam, era eles que levavam as notícias de uma cidade para outra. E um peregrino, ele tinha por obrigação estar bem informado. Daí o Cleópas disse assim, você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que está acontecendo ali. Você não está sabendo que mataram. Daí ele começa a dizer, ó, e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel. Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia que essas coisas acontecem. É bem verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam e foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. O corpo elas não viram. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos que dizem ele está vivo. Como quem diz? Crucificaram o nosso mestre. Umas mulheres foram lá, conversa de mulher, né? Disseram que o sepulcro estava vazio, mas não viram o corpo. Até disseram que 2 anjos falaram com ela que ele vive, mas elas também não viram o corpo. E é por isso que nós estamos tristes. Agora presta atenção num detalhe aqui. Eu estou falando bem pausadamente para que você entenda. Aí Jesus chega e faz a seguinte colocação. Então Jesus lhe disse, honestos e tardios de coração, para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Quando Jesus fala essas palavras, começou a arder o coração deles. Eu tenho certeza que eles começaram a pensar assim, esse cidadão aqui é estranho. Porque quando ele fala, as palavras deles começam a tocar muito forte
e nos faz lembrar dele. E eles continuaram a caminhada. Agora presta atenção aqui na estratégia de Jesus. Chegou numa certa distância, eles tinham que entrar. Eu não sei se para a direita ou à esquerda. E a Bíblia diz que Jesus fez como que fosse um pouco mais adiante. Olha só, Jesus de volta. Muito bem, muito obrigado pela caroninha de vocês, né? Vocês estão entrando aí para a direção de aldeia de Emaús, mas eu tenho que prosseguir a minha viagem, só para ver o que eles iam dizer, né? Tchau, tchau. E quando Jesus sai, eu quero contextualizar para você entender. Eu sei que muita gente está me ouvindo e a minha meta é que você entenda a mensagem. Quando Jesus se distancia, aí parece que eu vejo um cutucando o outro. Rapaz, você não sentiu nada? O outro diz, eu estou desconfiado, rapaz, que quando ele falou aquelas palavras, me lembrou dele. Vai que essas mulheres estão falando a verdade. Vai que ele ressuscitou mesmo. Nós vamos perder essa oportunidade. Aí um daqueles disse, por que a gente não convida ele para posar na nossa casa? E rapidinho um disse assim, ô peregrino, não é bom uma pessoa sozinha caminhar agora, já está tarde. Por que você não entra aqui na nossa casa? Aleluia, tudo que Jesus queria era esse convite para entrar na sua casa. Aleluia, na sua família. Jesus já entrou na sua casa, meu irmão? Quantos que Jesus já entrou? Se levante a sua mão assim, adore a Deus. Se Jesus não entrou, convide hoje ele, você que está me assistindo, para Jesus entrar na sua casa. A única coisa que Deus não pode fazer, viu? A única porta que Deus não pode abrir é a porta do seu coração. Mas se você convidar ele para entrar, hoje ainda ele entrará na sua casa e fará morada. Aleluias. E eles fazem o convite, e Jesus diz, já que vocês estão me convidando, então eu vou passar a noite aí com vocês. E Jesus entra naquela simples casa, e de repente um chega para o outro e diz, que nós temos que achar alguma coisa que é particular, peculiar de Jesus. Tem que ser uma coisa que só Jesus faz, para a gente ter certeza. A gente tem que correr para o abraço, mas não pode errar, senão vai ficar feio. Aí caiu a ficha. Um daqueles disse assim, já sei, o partir do pão de Jesus. É impossível alguém partir o pão como Jesus parte. Nós vamos rapidinho, deixa, ô peregrino, descansa aí, você está cansado, e eu estou contextualizando para você entender. Jesus vai dar uma descansadinha, e eles rapidinho preparam um pão, assam o pão, e convidam o peregrino, agora vamos no momento sagrado, momento da mesa, né? E Jesus senta assim. Aí um daqueles chega e diz assim, nós vamos lhe dar a honra para você partir o pão. E um olhando para o outro, será que é ou não é? Não é ou é? E Jesus pega o pão. Nós lemos, não foi? Ele levanta o pão e ele abençoa. Ele dá graças pelo pão. Aleluias. Geralmente os peregrinos tudo morto de fome, já iam comendo o pão. E ele diz, esse camarada aí deve ser Cristo. E ele parte o pão. Aí os dois pensaram assim entre eles, nós vamos ver no partir do pão. Se ele partir o pão em 3 partes, porque nós estamos em 3, nós 2, mas ele 3. Em 3 partes, der uma parte igual para cada um de nós, e uma para ele, é qualquer um de nós. Agora, se ele partir o pão em 2 partes, e entregar para nós, e ficar sem nada, pode correr para o abraço do que é Jesus. E Jesus levanta o pão, dá graças pelo pão, e a Bíblia diz que ele lhes deu o pão. Não foi assim que a gente leu? Ele entrega o pão, está aqui, dá uma parte para cada um dos dois e fica sem nada. E quando eles correram para o abraço, Jesus desaparece. Eu quero pregar uma mensagem, de repente vai ser a mensagem mais simples que você já ouviu. Eu quero pregar hoje sobre o partir do pão de Jesus. Algo peculiar de Jesus. Só Jesus partiu o pão dessa forma. A entrega de Jesus. Não é assim que a gente faz no culto de Santa Ceia? Não é uma simbologia. É partir do pão e a entrega. Não foi assim que Jesus fez na última ceia?
quando ele partiu o pão e ele entregou. Não foi assim que Jesus fez um pouco mais na frente? Depois eu vou voltar sobre essa história, se assim Deus me permitir. Quando Pedro volta da pescaria, Pedro estava meio desviado, e Jesus não parte o pão e não entrega para eles. Quando eu vejo partir o pão de Jesus, eu lembro do amor de Jesus, o amor da entrega. Aleluia. Ele fica sem nada, ele abre mão de si mesmo, e ele se entrega de uma forma plena, de uma forma total, na sua totalidade.